No programa Hora e a Vez da Pequena Empresa de hoje, você vai ver. Dando continuidade ao significado dos termos e siglas que compõem o universo dos empreendedores, nós iremos apresentar mais termos tributários e fiscais. Saiba mais com a contabilista Fabiana Scandiuzzi. Entre os dias 25 e 28 de julho, aconteceu a 14ª edição da ABIMAD, a Feira Brasileira de Móveis e Acessórios da Alta Decoração, no Centro de Exposições Imigrantes, em São Paulo. Nossa equipe marcou presença na feira e trouxe novidades a você. Auxílio-doença é o benefício ao empregado que fica incapaz de trabalhar por mais de 15 dias consecutivos. Acompanhe quais são os procedimentos necessários com o Dr. Piraci de Oliveira. Uma boa notícia aos empresários. A Justiça vem consolidando a legitimidade de créditos de ICMS das empresas compradoras, nos casos em que os fornecedores são considerados irregulares pelo fisco. Veja o Dr. José Antenor Nogueira da Rocha falando sobre o assunto. E ainda, acompanha uma entrevista exclusiva com o presidente do Conselho da Associação Nacional dos Executivos de Finanças, Administração e Contabilidade, Roberto Vertamati. Uma boa notícia aos empresários. A Justiça vem consolidando a legitimidade de créditos de ICMS das empresas compradoras nos casos em que os fornecedores são considerados irregulares pelo fisco, o que muda com o reconhecimento do Tribunal de Justiça de São Paulo. O Tribunal de Justiça de São Paulo recentemente proferiu uma sentença, uma decisão, no sentido de considerar o contribuinte de boa-fé numa aquisição de mercadorias, onde o fisco tinha autuado essa empresa, dizendo que a nota fiscal da qual ele se apropriou do crédito de ICMS, essa empresa foi declarada, ela foi decretada como inidônea pelo fisco estadual. O empresário, às vezes, ele é surpreendido com essas situações, porque o fisco tem 5 anos para homologar esses créditos tributários que o contribuinte declara. Só que essas empresas que são declaradas inidôneas, elas não são declaradas inidôneas no momento que elas estão comercializando aquela mercadoria com o contribuinte, com o empresário. Mas isso é 2, 3 anos posterior. O que acontece? Normalmente essas empresas elas deixam de existir ou elas deixam de informar o fisco o seu paradeiro, ou deixam de informar através das GIAs, enfim, elas deixam de fazer a sua obrigação de informar o fisco dos seus pagamentos, ou deixam de pagar o fisco não tem de quem cobrar, ele não tem como cobrar dessa empresa, ele direciona para quem adquiriu a mercadoria e acabou recebendo esse crédito tributário, esse crédito de ICMS, que é o empresário adquirente dessas mercadorias. O que acontece? Para que você comprove que essa aquisição foi feita de uma maneira correta e legal, você deve primeiramente manter toda a escrituração em ordem e comprovar para o fisco e também na justiça, caso você venha a sofrer uma execução fiscal nesse sentido, que essa operação ela foi realizada completamente, ela foi realizada de forma legal. E uma outra situação que é muito importante o contribuinte, o empresário saber, é que é possível ele verificar no ato da negociação, no ato da compra dessas mercadorias, se essa empresa ela está ativa, se ela está idônea, considerada idônea pelo fisco estadual. Ele busca isso através do site da própria Fazenda do Estado e imprime esse documento e guarda consigo esse documento. Para quê? No momento que isso vem acontecendo, nesse decorrer de 5 anos, que é o tempo que esse crédito decai, né, o direito da Fazenda constitui esse crédito tributário, ele tem 5 anos de guarda desse documento. Caso isso ocorra durante esse período, ele tem como comprovar que no momento que ele fez a compra, essa empresa ela não tinha a inscrição dela estadual cassada. Por conta disso, essa execução ou essa declaração de inidoneidade dessa empresa não vai afetar os créditos tributários que ele acabou, ele acabou considerando quando ele foi fazer o pagamento dos impostos do ICMS devido para o Estado. Auxílio-doença é o benefício ao empregado que fica incapaz de trabalhar por mais de 15 dias consecutivos. O funcionário que fica incapaz de exercer a atividade
por mais do que 15 dias, a contar do 16º dia, passa a receber da Previdência o benefício financeiro da sua remuneração. Do dia 1 ao dia 15, do primeiro ao 15º dia, quem suporta o ônus do afastamento é o empregador. A contar dali, então, nasce o benefício do auxílio-doença. Muito bem, a partir do 16º dia, o empregador fica obrigado a, suportando esses 15 dias primeiros financeiramente, remeter este colaborador à Previdência para que então seja feito o exame médico e depois a perícia, que constatará o direito à percepção do valor. Por todo o tempo que o colaborador ficar suspenso, ficar impedido de trabalhar, ele receberá da Previdência, sob regras próprias, o valor equivalente ao seu salário. O Estado, por intermédio da Previdência, suporta esse ônus. Para a empresa, para o empregador, pelo tempo em que o empregado ficar afastado, ficar com o contrato suspenso, a contar do 15º dia, não há custo algum, seja ele previdenciário ou fundiário. Não há o nascimento do fato gerador da obrigação de recolher INSS e o direito ao fundo de garantia fica prejudicado, fica suspenso na medida que não está havendo o labor. O empregado recebe o seu salário da Previdência e o tempo em que ele ficar nesse benefício não gera custos ao empregador. O empregado fica obrigado a abonar os primeiros 15 dias, suportar esse ônus financeiro e, como dito anteriormente, remeter o colaborador à perícia médica. Só ela, perícia, pode constatar o direito à percepção. Hoje em dia as regras são bastante rigorosas e passa-se por uma junta médica. É muito comum, acontece com relativa frequência, de no decorrer do aviso prévio haver a incidência do auxílio-doença. Para esses casos, o empregador não tem nenhum prejuízo, nem o empregado. Se houver a percepção do auxílio-doença no trintídio do aviso prévio, acontece de suspender-se o contrato de trabalho até que haja a solução do caso, até que haja a solução da doença que acometeu o funcionário. Não há prejuízo nem para o funcionário, nem para o empregador. Em linhas gerais, o artigo 118 da Lei 82/13 trata da seguinte maneira: se houver a percepção do auxílio-doença por acidente do trabalho, por acidente gerado nas condições de trabalho, quando do regresso há estabilidade de 12 meses. O empregador só pode, eventualmente, rescindir esse contrato de trabalho decorridos 12 meses. Se não houver nexo causal entre o afastamento e o labor, se for uma doença degenerativa ou algo do gênero, não há a obrigatoriedade da estabilidade de 12 meses. Então aqui nasce uma certa dúvida em relação à percepção da estabilidade. Havendo nexo da doença com o trabalho, há estabilidade. Não havendo, não há. Muito bem. Essas eram as principais dúvidas que nós tínhamos para tratar hoje. Falamos novamente no próximo programa. Até lá. Entre os dias 25 e 28 de julho aconteceu a 14ª edição da ABIMAD, a Feira Brasileira de Móveis e Acessórios da Alta Decoração. O principal objetivo da feira foi apresentar as principais novidades e a sofisticação no setor moveleiro. O evento reuniu cerca de 100 expositores e a expectativa entre eles é grande. A ABIMAD para nós é uma feira muito importante porque nos permite contato com os clientes que já temos, acrescentar, conhecer novos clientes, ter contato com novos clientes e é uma feira onde nós fazemos venda, não só participamos para divulgar o nome, nós conseguimos transformar a participação em um resultado de vendas. Além de conhecer as principais tendências do mercado, os profissionais do setor puderam participar do Encontro Internacional de Negócios, cuja finalidade foi dar incentivo às exportações. A ABIMAD possui 2 edições ao ano, uma no verão e outra no inverno. Atualmente é considerada a maior feira do setor. A ABIMAD está na sua 14ª edição, a edição de julho, são agora 2 edições por ano. Essa feira ela cresceu bastante. Para ter uma ideia, foram 40% a mais de expositores
São 95 empresas que estão expondo no evento e nós temos também um crescimento bastante forte de clientes. A feira ela traz os seus clientes para pagar passagem de avião, hotel e assim por diante. A gente conseguiu um crescimento de mais ou menos 30% também no número de clientes. As micro e pequenas empresas já são 7 milhões em todo o Brasil e representam 22% do PIB nacional. 60% da mão de obra com carteira assinada trabalham em micro e pequenas. Por tudo isso, a Secretaria Especial para este setor é tão importante para o Brasil, para a nossa indústria, para o fortalecimento do mercado interno e para o aumento da nossa competitividade. Secretaria Especial da Micro e Pequena Empresa. O SIMP defende essa iniciativa. Apoie você também. Dando continuidade ao significado das diversas palavras e siglas que compõem o universo do micro e pequeno empreendedor, nossa primeira palavra está ligada às maneiras de se dirigir aos órgãos ligados à arrecadação tributária. Afinal, o que é o fisco? Fisco é uma forma comum de ser chamado todos os órgãos públicos federais, estaduais e municipais que são ligados à arrecadação tributária. É comumente chamado do nosso grande e famoso leão. Ou seja, o contribuinte, no curso de sua atividade, apura os seus tributos e, através de guias específicas, promove o recolhimento dos mesmos para o fisco. O fisco também tem o poder de efetuar fiscalizações, seja através da internet, ou seja, in loco no estabelecimento do contribuinte, para verificar se os tributos estão sendo apurados e pagos de forma correta. Para determinar o valor dos tributos, existe um termo conhecido como base de cálculo. Qual é a sua finalidade? Base de cálculo significa o montante sobre o qual se aplica uma alíquota, determinados ambos, tanto a base de cálculo quanto a alíquota em legislação, para que o tributo seja apurado. Ou seja, é uma forma que o fisco encontra de quantificar, de transformar em dinheiro o quanto o contribuinte deve recolher aos cofres públicos. Um dos termos mais utilizados na maioria das tributações é conhecido como alíquota. Alíquota é um percentual determinado em legislação específica que, aplicado sobre a base de cálculo, faz com que o tributo seja calculado e transformado em moeda financeira. Não existe na legislação brasileira a possibilidade de existir um tributo que não seja quantificado de forma financeira, ou seja, que não seja recolhido em dinheiro. Para efeito de exemplificação, vamos nos valer do caso do imposto de renda, onde a base de cálculo é a diferença entre a receita e a despesa de um determinado período, a qual o contribuinte conhece como lucro. Já para efeito de alíquota, é o percentual que se aplica sobre o lucro para cálculo do imposto. O imposto de renda, a alíquota é 15%. Portanto, pegando um exemplo prático, com efeitos numéricos, temos que a base de cálculo de R$10.000, ou seja, o lucro do contribuinte de R$10.000 em um determinado período, mediante a aplicação de alíquota de 15%, vai dar para ele um tributo a recolher na ordem de R$1.500. Fechando esse assunto, base de cálculo vezes alíquota é igual a tributo a recolher pelo contribuinte. Fique atento aos próximos programas. A contadora retornará ao nosso programa para esclarecer mais dúvidas sobre os termos tributários e fiscais que englobam o seu negócio. Quando diante de dois produtos, um nacional e outro importado, você prefere o importado. Desculpe, mas você fez um mau negócio. Primeiro, porque o nível técnico do Brasil está no mesmo nível dos produtos internacionais, às vezes melhor. Depois, porque quando deixa de comprar um produto feito em nosso país, você diminui nosso mercado interno. Resultado, menos empregos, menos oportunidades de trabalho. Prefira sempre produtos fabricados no Brasil. Uma campanha do Sindicato da Micro e Pequena Indústria do Estado de São Paulo. Apoie você também. Entrevista da semana.
Ninguém melhor para falar de crédito, falar de custo do dinheiro, falar do momento atual da economia, do que o nosso convidado de hoje, que é o presidente do Conselho da ANEFAC, Roberto Vertamati. É um prazer tê-lo conosco, Roberto. Curi, é um prazer estar aqui. Espero poder contribuir com alguma coisa. Com toda certeza e muito. Vamos começar falando de cartão de crédito. Perfeitamente. É bom ou é ruim? A tendência mundial é que os pagamentos sejam cada vez mais feitos por meio eletrônico. E o cartão de crédito é um desses meios e a tendência é que eles continuem crescendo. Como meio de pagamento, eu acho excelente. Agora, o que o consumidor precisa tomar cuidado é na forma de utilizar, porque no caso do Brasil, especificamente, nós temos juros muito salgados no cartão de crédito. Antes de falar do custo desse dinheiro e o risco da utilização do cartão de crédito, como tendência, você vê o cartão de crédito como meio de pagamento pelo mundo afora. Agora, quais são os riscos e o custo desse risco de utilização de cartão de crédito, Roberto? O grande risco para o consumidor brasileiro, Curi, é ele não utilizar o cartão de crédito como deve, quer dizer, a seu favor. Porque comprar com cartão de crédito e mesmo parcelar em 4, 5 vezes com cartão de crédito, desde que você não tenha juros aí, é normal. O que não é normal é você, na fatura do cartão de crédito, venceu, não, agora eu vou pagar só os 15% e vou deixar os 85% para depois. Os 85% para depois, no mês seguinte, já está no 100% de novo. Porque os juros estão da ordem de 10,5% ao mês. Que capitalizado ao ano dá? 240%, Curi. Ou seja, para quem toma um empréstimo de R$1, ele acaba pagando 2,40 ou 3,40? 3,40, ou porque seja, ele tem que pagar o principal. mundo principal e mais 2,40 só de juros. Quer dizer, R$1 se transforma em R$3,40. Então, se ele financiar a compra de um produto, um produto simples, aí, um liquidificador, R$100, R$150, e ele financiar no cartão, não, eu não vou pagar agora, vou pagar só lá na frente. Depois de um ano, ele pode estar pagando 3 aparelhos que ele comprou há um ano atrás. Um se transforma em 3. Exatamente. Existe alguma atividade ilícita que comporte uma rentabilidade tão fantástica que eu como essa? Não, e eu sei da dureza. A não ser cartão de crédito. Cartão de crédito. É uma boa dica para todo mundo. Monte um cartão de crédito que com 10% de juros você chega. Muito bem, esse é o lado negativo do cartão de crédito. Qual é a tendência disso? Você acredita que isto vai vir para taxas de juros civilizadas ou você acredita que no Brasil esse cartão de crédito vai continuar com 10% de juros ao mês ainda? Eu acredito que a médio e longo prazo você, Curi, tem uma tendência no Brasil de redução desses juros, mas por enquanto nada expressivo. A estrutura econômica do cartão de crédito no Brasil, infelizmente, ela hoje tem pouca concorrência. Você fala de 2 ou 3 cartões, está chegando mais um aí, só no mercado. A concorrência é pequena e a estrutura de juros no Brasil, em todos os segmentos, é muito alta. Vai cair, como eu disse, vai, mas eu diria que no médio prazo ainda cai pouco. Talvez a longo prazo, sim. Mudando um pouco a sistemática econômica do cartão, você possa ter uma redução expressiva, como é nos Estados Unidos. Né? Nos Estados Unidos não tem nada perto de 10%. Não, absolutamente. É mais caro, sim, mas absolutamente não é isso. E lá é comum todo mundo comprar no cartão de crédito. E você qual tem a taxa de juros lá? As taxas de juros lá da ordem de 6, 7% ao ano. Ao ano no cartão de crédito médio. Então, todo mundo compra no cartão de crédito e é caro 7%. Claro. Né? Hoje está caro. Claro. Mas comparado aos 240, não. Muito bem. Qual a tendência, na sua avaliação, nesse cartão de crédito? Ele deve crescer em pessoa física, ele deve migrar para pessoa jurídica? Como é que você vê o caminho desse cartão de crédito com essas taxas de juros?
A tendência é se consolidar, apesar dos juros altos, é se consolidar na pessoa física, ainda que você tenha determinados usos do cartão de crédito que você faz nas empresas. Mas ainda é um volume não tão grande. Isso daí eu acho que a tendência é crescer um pouco, mas na pessoa física sim, e desde que o consumidor aprenda a utilizar melhor e não se endivide jamais no cartão de crédito por causa dos juros. Porque se torna impagável na prática, é isso, não é? É praticamente impossível. E se por acaso o consumidor ficar inadimplente no cartão de crédito, a sugestão é que ele vai buscar rapidamente uma outra linha de financiamento, busque um consignado, se for possível, ou mesmo empréstimo bancário, da ordem de 4%, 4,5%, que é muito melhor do que 10,5%. Eu sugiro que, se ele ficou inadimplente no cartão, busque imediatamente essa alternativa. Roberto, como presidente do Conselho da ANEFAC, claro que você acompanha custo do dinheiro, aplicação do dinheiro, empréstimos, etc. Qual a sua visão para 2012? Onde você acredita que a Selic vai chegar? Eu entendo que a Selic ainda tem um espaço para cair um pouquinho mais esse ano. A minha expectativa é que chegue a 7,5%, se bem que a própria previsão do Banco Central e a ata mais recente do Banco Central, ela indica que há uma tendência de alta para 2013. Mas esse ano, eu acredito... Ano que vem, em função de estimativas de inflação, que pode, no final do ano, subir um pouquinho, apesar da economia mundial estar, digamos, andando de lado. Então, a tendência é esse ano a gente fechar com 7,5%. Eu acredito nisto, é a minha expectativa. Agora tem uma pergunta que não quer calar. E para o tomador desse dinheiro? Ou seja, 7,5%, com muita sorte, é para quem vai aplicar o dinheiro no sistema financeiro. Então vai receber 7,5% ou menos, via de regra. E para quem vai ao banco tomar dinheiro emprestado? Paga quanto? Qual a sua avaliação e a previsão para 2012? Você disse bem, Curi, o juro para aquele que aplica está na ordem de 7%, 5%, 8%, excepcionalmente ele consegue uma rentabilidade assim excepcional. Para aquele que precisa tomar o dinheiro para financiar uma expansão, ainda está muito caro. Você tem uma média dos juros em todas as linhas para pessoa jurídica, da ordem de 35% a 38%, médio. Pessoa jurídica. E pessoa física da ordem de 45% a 48%, médio. Quer dizer, ainda é bastante alto. Quer dizer, o spread ainda no Brasil é alto. Ele precisa ainda reduzir, tem espaço para reduzir bem, sem dúvida. Existe hoje no mercado uma grande dúvida do que o sistema financeiro deve fazer, o que não deve fazer, o que vai acontecer com a previsão de juros, o horizonte para o ano que vem é que juros sobe, mas aí a pergunta é que juros que sobe? Os juros do aplicador ou os juros para o tomador ou os dois? Qual a visão, sua visão e a visão da ANEFAC? Para o ano que vem? Para esse ano e para o ano que vem. Então, a tendência ainda para esse ano é uma leve redução até o final do ano, tanto para o tomador quanto para o aplicador. No caso do tomador, eu acho que é mais sério, porque os juros ainda são muito altos. Esses 2, 3 meses aí com pressão do governo surtiu algum efeito. Nós temos uma redução já nos juros para pessoa física e jurídica, e a tendência para mim, na minha opinião, até o final do ano é que se reduza um pouquinho mais. Ainda nada expressivo, porque quando você fala de juros, você tem várias componentes. A questão tributária também influi muito no spread bancário, porque a tributação no Brasil, no sistema financeiro, em média, é o dobro da tributação no sistema financeiro europeu e americano. Da sua avaliação e com a sua experiência acumulada, Roberto, nós estamos vivendo, ou pelo menos assistindo, uma confrontação silente ou talvez não tão silente assim entre o sistema financeiro e o governo. É um braço de ferro aí instalado. Na sua avaliação, por que chegamos a esse ponto e como superar isso? Qual seria um conselho que, com a sua experiência como presidente do Conselho da ANEFAC, você daria para
para as duas partes, ou seja, como superar isso e buscarmos mais crédito com custo acessível e fazer o mercado interno e o Brasil crescer. Qual seja o teu conselho? Cury, no caso do governo, eu acho que a pressão que ele está fazendo para reduzir esses juros é lícita, é correto. Agora, eu entendo que ele também tem que fazer a parte dele, que eu estava até comentando com você há pouco, a questão tributária. Ele precisa mexer nisso, ele precisa mexer no compulsório, que no Brasil é de 35% a 50%, nos Estados Unidos não chega a 10%. Na Europa você tem países com 1%, 2% do compulsório. Tudo isso é custo, e o banco tem que comprar o custo. Do lado dos bancos, eles têm que se esforçar sim para serem mais competitivos, eles têm que continuar reduzindo custos. É bem verdade que a informática vai evoluir ainda mais e talvez no sistema bancário não se crie muitos mais postos de trabalho. Isso é um inconveniente, mas é a realidade no mundo hoje. Claro. Então os bancos têm o que fazer e o governo também tem a sua parte a fazer. Essa é a minha opinião. Ou seja, os dois precisam ceder um pouquinho, o Brasil ser o grande beneficiário de tudo isso. Mas que é importante um sistema financeiro sólido, que é importante um sistema financeiro para o Brasil e para o resto do mundo, é indiscutível. Essa é a sua avaliação? Sem dúvida, Cury. Tem uma penalidade, esse custo altíssimo no Brasil, mas é um pouco do custo governo, a sociedade é esse custo alto e o banco reflete esse custo alto com os juros. Mas é preferível, no meu entender, você ter um sistema financeiro sólido e tendo que ajustar e acertando com o tempo, porque é muito caro. Falamos para pequena e média empresa, é absurdo os juros que paga, pior ainda nos investimentos, né, que se paga tributo nos investimentos. E a pequena e média empresa precisa investir. E a microempresa? Como é que você vê acesso a crédito para a microempresa? Eu também sou microempresa. Eu tenho uma pequena empresa de consultoria, uma microempresa. Quanto menor o ente econômico, você tem algumas pequenas linhas aí do governo que ajudam via Caixa Econômica, via Banco do Brasil, mas são pequenas. Então, o acesso ao crédito é muito pequeno para pequeno empresário. Ele precisaria ser ampliado no Brasil e quem movimenta fortemente a economia nos países que se desenvolveram foram o pequeno, que foi se tornando maior e maior. E esse crescimento é importante. Mercado interno, é isso? Mercado interno. Nós chegamos ao final do nosso tempo e eu pediria as suas considerações finais com a sua avaliação da sua expectativa do Brasil como um todo. Cury, em primeiro lugar agradeço o convite, é muito importante a participação. O trabalho que você faz é um trabalho importante para o pequeno empresário, para o microempresário. Esse esclarecimento no teu programa é importante. Claro que temos muitas dificuldades no Brasil. Aparentemente, pelos meus comentários, parece que eu sou pessimista. Eu não sou, não. O Brasil tem um espaço enorme para crescer. Agora, nós mesmos temos que fazer a nossa lição de casa. Quando você fala do governo, falamos de nós mesmos. Nós temos que pressionar porque o governo é o povo. Nós temos que pressionar de uma forma coerente, porque o Brasil, lá na frente, deve ser um país grande e vai caminhando para isso. Roberto Vertamati, você que é presidente do Conselho da ANEFAC, nós queremos agradecer muito aos esclarecimentos, ao seu posicionamento, a toda a cultura acumulada que você transmitiu aos nossos telespectadores, em especial a sua participação. A você que esteve conosco, o nosso mais profundo agradecimento, com a certeza que estaremos juntos na semana que vem. Até lá!